Será que o Matias Rojas pode melar a negociação com o Corinthians? E o Cuéllar vem ou não vem? Renan Lodge e Michael, existem chances reais de jogar no Corinthians? Você vai entender tudo agora de forma detalhada no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Do time do povo, vai da Coringão! Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E hoje estamos com um caminhão de notícias do Timão. Então peço para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar o seu like, porque é de graça e me ajuda muito, fiel. Fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações atualizadas e de grande importância sobre a movimentação do Corinthians no mercado da bola. E hoje vamos falar sobre todos esses que estão aí na capa que fez você clicar nesse vídeo. E vamos começar falando de Renan Lodge. Pessoal, saiu notícia, eu falei que ia apurar, porque aqui no canal do Corintianeiro eu apuro tudo e trago para você a notícia detalhada da melhor qualidade. Pessoal, eu apurei as notícias sobre o Renan Lodge. Existe o interesse do Corinthians sim, porém não há proposta, nem de salário, nem de tempo de contrato, nem de nada. Saiu especulação que o jogador vai voltar ao Brasil e o Corinthians poderia ser um dos candidatos. Deixa eu explicar um negócio para você aqui, fiel. Todos os clubes do Brasil, do futebol do Sul da América, quando se trata de um bom jogador, a gente está interessado. Isso é normal, o interesse. Ah, o Corinthians está interessado no Lodge. Ah, o Corinthians está interessado no Messi. Ah, o Corinthians está interessado no Cristiano Ronaldo, quando saiu cada vez lá. Ah, o Corinthians está interessado no Neymar, vai voltar para o Brasil? Então está interessado. Pessoal, o interesse é normal. Mas a contratação já é outros 500. O Corinthians não negocia nenhum tipo de valor financeiro, nenhum tempo de contrato com o Renan Lodge. Existe um interesse. O jogador vai voltar para o Brasil, o Corinthians vai fazer uma proposta dentro das suas condições. Se vai trazer ou não, é outros 500. Mas não existe nada avançado, nada oficial da parte do Corinthians, tá, pessoal? Então, eu acredito que o futebol é muito dinâmico, ele muda muito. Mas eu acredito que hoje, Renan Lodge está praticamente descartado no Corinthians, tá, pessoal? Até porque o Corinthians não fez nenhum movimento, nenhum esforço maior que se aproximou de alguma conversa mais forte com o jogador. Agora, ainda sobre o mercado da bola, fiel, é sobre o Cuéllar. Cuéllar, que o bobo aqui, disse que o Corinthians nunca descartou o atleta. Tem nada, o Cuéllar procurou o Corinthians depois que o Al-Hilal dispensou. Não vai nessas cortinas de fumaça não, pessoal. É porque muitos canais aí dispensam o jogador, aí depois vê que tem fumaça ainda para queimar e joga cortina de fumaça. Dispensou, mas o cara procurou o Corinthians. Miguezinho, tá? Corinthians nunca descartou o Cuéllar. Nunca descartou o atleta. O Al-Hilal sempre deixou claro que é um jogador titular e vai usar o cara. Quer comprar? É 31 milhões de reais. O Corinthians ofereceu 25. O Corinthians está atrás de empresário para inteirar os outros 31. Entre Corinthians e Cuéllar já está tudo certo. Tempo de contrato, salário, luva, tudo certo. Mas o Al-Hilal, como ele ainda existe um vínculo contratual, o Al-Hilal está no direito dele. Fala, não, eu não quero 25, eu quero 31, eu uso o cara aqui como titular. Houve conversas que o Al-Hilal nem dispensaria o cara, mas porém o Al-Hilal está livre do transfer ban e livre para contratar novamente. E as contratações deles são contratações que levam tempo, porque não é contratação de jogador meia boca. Estão falando lá em Sérgio Busquets como volante. São grandes jogadores no cenário mundial do futebol. Então falou, se a gente contratar os caras, o Cuéllar não fará mais parte do time titular. E o novo técnico, vamos ouvir as ideias dele, se ele tem intenção de trabalhar com o Cuéllar ou não. E as coisas esquentaram, né? O Cuéllar vai perder sua posição como titular lá e vai ficar livre para negociar com o Corinthians. É um grande clube do Brasil, a maior vitrine do Brasil,
31 milhões tá bom para o Al Hilal. O salário do Corinthians já está definido com o jogador. O que falta é o Corinthians inteirar esses 31 milhões, que na minha opinião é muito dinheiro para um jogador que vai fazer 31 anos esse ano ainda. Tá, pessoal? Então o Corinthians está avançado com o jogador, porque o Corinthians espera a abertura do mercado da bola para tentar chegar nesses 31 milhões. O Corinthians conversa com empresários para trazer o jogador em definitivo, sim. E eu acredito que o Cuéllar será o segundo reforço oficial do Corinthians, porque o primeiro reforço e o nosso próximo assunto é o Matias Rojas, que está totalmente linkado com essa notícia. Ai, corintiano, você não tá ouvindo as notícias aí, cara? O Matias Rojas, velho, os caras estão desistindo lá do Corinthians. Os caras estão desistindo lá. Corinthians não vai contratar. Ai, porque a transfer ban, Corinthians não vai poder anunciar. Porque os empresários dele ficou sabendo e pode barrar o cara. Fiel, Corinthians está fechado com o Matias Rojas. Matias Rojas se apresenta no Corinthians dia 3 de julho. Se isso não acontecer, vocês vêm aqui e me cobram. Fala assim, você só tem conversinha. Não acontece nada que você fala. Fiel, primeiramente, saiu informações que o Corinthians teria que dar um dinheiro à vista para o atleta vir, que foi uma das condições, e o Corinthians até o presente momento não tinha pagado, e que os empresários procurou saber da atual situação financeira do Corinthians, e que viram que o Corinthians está devendo muito no mercado, que ele não paga os seus jogadores em dia, e que se o Botafogo entrasse na jogada de novo, ele poderia ir para o Botafogo. Pessoal, como eu disse, Matias Rojas está fechado com o Corinthians. Isso é tudo conversinha fiada. Tudo conversinha para ganhar like. Diferente do nosso canal, que aqui trazemos a notícia para você no momento certo, pessoal. Detalhadinha. Esquece esse negócio. Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Pessoal, o que acontece? O Corinthians não pode dar nenhum valor à vista para o Matias Rojas agora. Nenhum. Nada. O mercado da bola está fechado. Tá fechado. O Corinthians não pode anunciar um jogador. Vocês viram o Corinthians anunciar aí? Fala alguém pra mim aí. Vocês viram o Corinthians anunciar? Vocês ouviram a sirene tocar? O Corinthians não pode negociar nenhum atleta. Tá fechado. Se o Corinthians anunciar, ele toma uma punição gigantesca da FIFA. Isso é antiético. Os donos do futebol, FIFA, não pode contratar jogador até a abertura do mercado da bola que tenha contrato. Se o jogador não tiver contrato, tudo bem. Mas que tenha contrato não pode nem contratar, nem vender. Então, o que sai são conversas. O que vocês sabem que está fechado é através dos comunicadores do cenário esportivo brasileiro. Os comunicadores de importância do YouTube, porque tem uns que não tem importância nenhuma. Tá? Muitos aí que se acham os donos da verdade. Os donos que só têm informações do lado de uma pessoa só, acha que é o dono da informação, que só ele tem direito de passar informação, que só ele pode comentar, e se a gente comenta aqui, a gente está fazendo a maior réplica. Ai, meu Deus. Então, fiel, Matias Rojas está fechado com o Corinthians, ponto final. Acabou. Corinthians não tem nada de dinheiro à vista que o Corinthians tem que pagar. Isso aí gera muita conversinha, porque o Corinthians é a maior vitrine do Brasil. Então, tudo relacionado ao Corinthians gera clique. Então, fiel, Matias Rojas e Corinthians já está tudo acertado, salário, luva, tempo de contrato, o jogador não tem que receber nada agora, até porque não tem nada assinado. Que garantia que o Corinthians tem de dar um dinheiro para o jogador não assinar com o Corinthians? O Corinthians não pode nem cobrar ele na justiça, porque o Corinthians estaria fazendo algo ilegal. Então, o Matias Rojas é o primeiro reforço do Corinthians confirmado, se apresenta no dia 3 de julho no Timão, ou pelo menos será anunciado pelo presidente do Willian Monteiro Alves a partir do dia 3 de julho. Fiel, notícia importante, tá? Então, o que trazemos aqui para vocês? Renan Lodge, Cuéllar, Matias Rojas, estão transferindo bem? Estão captando a notícia? Então, deixa seu like aí, hein? Que agora vem Michael. Michael, atacante, titular e não titular do Al Hilal. Só que ele mais joga do que fica no banco de reservas. A situação do Michael hoje com o Corinthians é a seguinte. Prestem bem atenção que eu vou explicar para vocês. Nada. Não existe nada.
Mesma coisa com o Renan Lodge. Existe o interesse? É claro, Corinthians está interessado, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense. Existe o interesse de todo mundo, é normal. Mas não existe nada de conversas. O Corinthians tentou o Michael lá atrás, por empréstimo ainda. Lógico, o futebol é dinâmico. Amanhã o Michael anuncia lá, Michael novo jogador do Corinthians. Não sei, tá? Mas hoje, no atual momento, no presente, agora, não existe nada. Se o Al Hilal está pedindo 31 milhões no Cuéllar, que é volante, que já está velho, imagina no Michael, que tem aí mais 2 anos de contrato, diferente do Cuéllar, que tem menos. Então, o Michael hoje, para sair do Al Hilal, 50, 60 milhões de reais eles vão pedir. Coisa que está fora do orçamento do Corinthians. O orçamento do Corinthians para contratações nessa janela é de 60 milhões de reais. Como é que a gente paga esse valor num atleta? A não ser que apareça um empresário muito influente, que quer pôr o jogador no Corinthians, que arca com os primeiros meses de despesa financeira. Futebol tudo pode mudar, né? Ah, mas existe um interesse do jogador em vir para o Brasil ou de vir para o Corinthians. Nossa, o Michael quer vir para o Corinthians, pessoal. Ele pode querer ir para onde ele quiser. Existe um vínculo contratual ele que impede dele seguir a vontade dele. Obviamente que toda negociação, a vontade do jogador é predominante. O jogador pode querer ir ou não ir, e voga muito. Mas existe um contrato. Ele tem que cumprir esse contrato. A não ser que exista uma negociação, em outros casos, que já aconteceu entre jogador e clube, que o jogador abre mão de alguns direitos trabalhistas, abre mão de direitos de imagem para conseguir a desvinculação de contrato para ele assinar com outro clube. Existe, mas não é o caso do Michael, pessoal. O Michael ganhou uma bala lá, cara. O salário do Michael é altíssimo, então ele não tá com essa vontade de vir para o Brasil para ganhar menos, não. Isso em qualquer clube do Brasil, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Corinthians hoje, pessoal, não negocia com o Michael. Se negociar, vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu vou ser o primeiro a falar para vocês, porque aqui eu penso em vocês com carinho e trazemos as notícias detalhadas para você, torcedor, como você merece. Então, pessoal, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!